Saúde integrativa. Hoje nós vamos falar sobre saúde. E para isso eu trouxe para vocês a Louise Caroline. Ela é enfermeira obstetra e vai falar sobre prevenir é cuidar. Como a saúde hormonal reflete nos seus cabelos. Olá, pessoal! Flávia, sempre um prazer estar com você. Essa profissional aí visionária trouxe esse tema maravilhoso para a gente falar aí de uma forma integrativa sobre a saúde feminina, o quanto os hormônios, né, em particular é o que eu vou falar, o quanto a saúde hormonal reflete aí nos seus cabelos. A gente sabe que a mulher é uma caixinha de surpresas e muito complexa. Então, parabéns! Obrigada pelo convite. Eu, então, sou enfermeira especializada em ginecologia e obstetrícia, saúde pública, com ênfase aí em vigilância sanitária, sou auditora de serviços médicos, tenho especialidade também em gestão da qualidade e docência do ensino superior. A minha experiência permeia aí desde a parte acadêmica até o assistencial hospitalar e o administrativo aí com a parte da gestão e da auditoria. Então, é um prazer estar com vocês. Qual o objetivo de estarmos aqui hoje, né? Para falar um pouco como os hormônios impactam na saúde capilar. Mostrar como o autocuidado previne problemas capilares. E é sobre isso e muito mais, gente. Continuando aqui, vocês vão saber como tudo isso influencia no cabelo. Bom, primeiramente é importante a gente lembrar o que são os hormônios, né? São substâncias químicas que são liberadas na corrente sanguínea, produzidas aí em órgãos especializados e que vão agir em células-alvos distantes, né? Qual que é o papel dos hormônios? Eles têm um papel fundamental de integrar os seres humanos com o ambiente, regular o metabolismo energético, a questão do sono e vigília, porque é um ciclo, tem pessoas que têm um sono perturbado, têm, né, dificuldade para dormir, enfim, a maturação e a manutenção sexual também é controlada pelos hormônios e o crescimento e o envelhecimento. Como que os hormônios agem? Eles vão fazer, então, esse monitoramento interno. Então, vai deixar aí equilibrada todas as funções corporais ao longo dos anos. E agora, trazendo um pouco para a questão capilar. Os hormônios e o ciclo capilar. Primeiramente, os que têm aí relação com o ciclo capilar é o estrogênio, testosterona, cortisol e os hormônios produzidos pela tireoide. E lembrando um pouco, é até difícil falar ao lado de uma profissional especializada em cabelos, o nosso cabelo ele passa por um ciclo, assim como nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, os nossos cabelos também passam por essas fases, né, diversas. O crescimento é chamado de fase anágena, a transição é chamada de fase catágena e a fase da queda telógena. Essa ninguém gosta muito. Agora a gente vai ver um pouco como que os hormônios fazem aí essa interface com as fases, né, do ciclo vital. E pensando como as alterações hormonais podem impactar nos cabelos, vamos falar um pouco. Na puberdade, as meninas começam a produzir o estrogênio. E aí o cabelo ele fica mais grosso, mais volumoso. Os níveis adequados de estrogênio promovem os cabelos mais longos, mais densos e saudáveis. E ajuda a prolongar exatamente a primeira fase do ciclo capilar, que é a anágena. Bom, na gravidez, alguns hormônios eles podem aumentar de 10 a 20% por conta aí dos fatores de crescimento. Na gestação, o elevador hormonal, todos eles estão em alta. Progesterona, estrogênio, que são os hormônios específicos da gestação, né? Um período aí em que a mulher está gestando, ela está nutrindo um outro ser. Então, tudo está em alta porque a gente vai fornecer os elementos aí necessários para a criação e o desenvolvimento aí do feto. Então, isso também tem influência na questão capilar, então os cabelos eles vão ficar mais volumosos, né? Temos aqui um exemplo da gestante que está com os cabelos viçosos, brilhosos, bem volumosos. E no pós-parto, esse elevador, a gente costuma dizer que ele cai em queda livre, assim, despenca tudo. Então, progesterona em baixa, na verdade, não que esteja em deficiência, mas
não estarão mais tão elevados quanto antes, porque não tem mais a demanda do bebê. Então, volta o que é original da mulher, e aí ela pode perceber uma queda dos cabelos, né? Não necessariamente está relacionada à amamentação, isso é um mito, tá? Muita gente fala, a mulher está amamentando e por isso os cabelos estão caindo, mas tem relação direta com essa elevação e diminuição dos hormônios estrogênio e progesterona. Já na menopausa, tem uma baixa de estrogênio, né? As mulheres, elas ficam com os cabelos mais finos, mais quebradiços, né? Propensos à queda. É um ciclo aí que entra ali na fase final mesmo do ciclo capilar, né? E tem algumas situações de estresse, né? Ou mesmo de reposição para outros fins. A testosterona, ela pode trazer essa textura fina, quebradiça dos fios, que é o que a gente chama de alopécia androgenética. Então, pode ter uma queda dos fios, primeiro eles ficam finos, quebradiços, e posteriormente eles podem cair mesmo, ficar, principalmente os homens, ter regiões assim, em que você percebe que não tem mesmo fio de cabelo, porque eles caem em detrimento da alta da testosterona. Uma outra influência aí que a gente tem nesse ciclo capilar é a questão do cortisol. O cortisol é um hormônio que você libera no momento em que você está muito estressado. Então, dependendo dos níveis de estresse, você vai liberando maior ou menor quantidade de cortisol e eles levam aí à interrupção do ciclo do crescimento capilar, propiciando, então, uma entrada prematura dos fios na fase telógena, levando, então, à queda capilar. Então, os hormônios, eles influenciam diretamente na questão capilar. Diretamente. No ciclo capilar. Diretamente. E não podemos esquecer também dos hormônios da tireoide, né? T3 e T4, que também vão influenciar aí na saúde dos cabelos, trazendo aí, quando em desequilíbrio, principalmente a queda capilar. Em resumo, os problemas mais relacionados a alterações hormonais, então, são queda capilar, fragilidade e ressecamento, e não podemos deixar de citar também a oleosidade excessiva. Você bem sabe, poderia até falar um pouco mais para a gente, de uma forma mais específica, o quanto que a oleosidade também é nociva para a saúde capilar. Do fio de cabelo. E eu ainda vou deixar aí o afinamento que acontece bem devagar, bem lentamente, que é quase imperceptível, levando aí o fio de cabelo à miniaturização e, consequentemente, a queda, e esse ciclo continuamente ele fica sem cabelo. É isso aí. Então, daí a importância da prevenção e os cuidados, né? Para que a gente evite toda essa sucessão de efeitos negativos sobre os fios dos nossos cabelos. Então, é importante adotar uma alimentação equilibrada. E aí, quando a gente fala em equilíbrio, é importante a gente saber quais alimentos ou quais elementos essenciais são importantes para que a gente mantenha essa saúde capilar. Então, a biotina, o ferro, o zinco, ômega 3, né, são substâncias, nutrientes que ajudam a carregar o hormônio na corrente sanguínea e ele chegar no local de ação. Onde que eu vou encontrar esses elementos essenciais? Alguns alimentos são ricos aí em biotina, em ferro, enfim, todos esses que a gente citou, que são os ovos, o fígado, o peixe, todos os peixes aí, arroz integral, castanha, feijão, avelã, aveia, a própria soja desidratada. Então, são alguns alimentos que são fonte aí desses elementos essenciais. A própria carne do porco também. A carne vermelha que a gente acaba não indicando muito, mas pensando aí em carne branca, o peixe e a carne de porco são bons exemplos aí de fonte desses elementos, tá? O controle do estresse físico, e aí cada um tem um mecanismo de repente, tratar essa questão do estresse, né? Alguns encontram na atividade física, outros em atividades relaxantes, né? Como meditação, ouvir música. Então, de acordo com o gosto aí e a necessidade de cada um, né? O perfil de cada pessoa. É importante a gente falar também sobre os exames preventivos, tá? Então, quando a gente fala de prevenção,
Os exames hormonais, ele entra na questão do check-up, através dos exames de sangue, e os exames preventivos femininos, que são ultrassom das mamas, ultrassom pélvico, ultrassom da tireoide, o Papa Nicolau e a colposcopia, são os exames que a gente acaba recomendando aí na faixa etária a partir da puberdade ou do início do ciclo aí sexual da mulher até os 40, 45 anos de vida. Após, além desses, a gente recomenda o acréscimo dos exames de mamografia, densitometria óssea, colonoscopia e os exames cardiológicos, que daí a gente percebe uma integração maior aí com outros sistemas e não apenas os hormônios, tá? Que é necessário a gente estar acompanhando. Então, de uma forma bem resumida, fizemos aí um overview, né, de como que os hormônios podem ajudar a influenciar na questão da saúde capilar. E cuidar da saúde hormonal é cuidar do corpo, da mente e também do cabelo. A prevenção é o maior ato de amor próprio, né? A Organização Mundial de Saúde traz o conceito de saúde como sendo um estado completo de bem-estar físico, mental, social. Então, olha como isso é complexo, né? E não apenas a ausência da doença e ou da enfermidade. Então, estar saudável não significa não estar doente, né? É esse completo conjunto aí de bem-estar físico, mental e social. Fico aberta aí a algumas perguntas, Flávia. Gostaria de perguntar algo, estamos à disposição. Gostaria apenas agradecer a sua participação, a participação de todos e dizer que saúde integrativa, prevenção, são caminhos necessários para todos os indivíduos para percorrer e encontrar o equilíbrio aí de saúde. Não só saúde mental, física, capilar, mas um indivíduo como um todo. Muito obrigada e eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Gostaria ainda de deixar uma última mensagem para vocês. Bom, então cuidar da saúde é regar um jardim. Quando o interior floresce, a beleza revela em cada detalhe, até nos fios de cabelo. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.